Olá, amigo, mais uma vez estou aqui. Eu quero responder umas perguntas que geralmente postam na internet, ou até mesmo perguntam quando nós estamos em algum trabalho evangelístico. Eles fazem para nós. Por que foi criado os 10 mandamentos? É importante essa pergunta. E já vou dizer um pouco do que nós aprendemos com a palavra de Deus. Os 10 mandamentos, eles foram criados para organizar a humanidade. Tanto o lado físico, espiritual, material. Quando Moisés estava para nascer, aquele povo do Egito, eles estavam totalmente desorganizados. O povo hebreu, o povo egípcio e toda aquela circunvizinhança, e tanto da terra, um povo sem civilização. A terra estava tomada pelas hostes infernais. Existia a feitiçaria, naquela época já tinha feitiçaria. Existia toda a hoste do mal naquela época, adivinhadores. O diabo governava esta terra. Quando Deus providenciou através de Moisés a libertação daquele povo, o rei naquela época, que era Faraó, era a posição do rei daquela época, com vários outros nomes, mas Faraó era a posição do rei na época do Egito. Ele se sentia primo do sol e da lua. Olha como que a mente humana. Um rei com toda a inteligência material, como até ciência, porque o Egito tem tantas curiosidades hoje que você vê, pirâmides feitas no deserto, peças de madeira, ou até mesmo a própria pedra sendo transportada no deserto, sem naquela época condição nenhuma de evolução. A ciência do Egito admira muito. Até hoje a ciência atual não consegue descobrir nada daquela época, e fica sempre uma interrogação sobre como eles eram inteligentes. Mas isso é vindo de Deus, isso é obra do Espírito de Deus, porque Deus deu ao homem inteligência. E quando Moisés nasceu, o povo já tinha esquecido das ordenâncias de Deus na prática. Eles sabiam teoricamente, sabia que viria um libertador, mas não sabia de onde. Quando Moisés, no processo que é muito bonito a história de Moisés, quando Moisés já estava adulto e estava sendo criado pelo rei, pela própria princesa, filha de Faraó, você percebe que Deus já estava com aquele plano arquitetado. Isso era pronto, só faltava a hora certa. Eu vou pular muito a informação porque nós queremos saber sobre o que? Sobre os 10 mandamentos. O povo era escravo. Vamos lá, já no final, já na libertação do povo. O povo era escravo. O povo sabia fazer tijolo, sabia trabalhar como na mão de obra braçal, né? Não tinha orientação nenhuma, é um povo sem cultura. Um povo que aprendeu no Egito a ser escravo, só escravo. E quando o povo foi liberto, foi para o deserto, houve aquele processo de Faraó com o seu exército morrer afogado lá no Mar Vermelho.
Quando o povo já tinha atravessado o mar e agora estava sendo civilizado, desculpa, estava sendo civilizado. Vou ligar um pouco o ar aqui. Começou a fazer calor. Região de Valadares faz muito calor. Um lugarzinho quente, viu? Pensa no lugar quente. Governador Valadares, uma terrinha abençoada. Mas agora você vai entender o que eu quero dizer. Quando o povo já após a travessia do Mar Vermelho, o povo agora estava tentando se harmonizar, e Moisés não conseguia. Ele ditava a regra, mas o povo não obedecia, porque era um povo como se fosse, imagina, com toda a expressão, índio. Desculpa a expressão. O índio, ele não tem civilização, ele tem a cultura dele. Até tem raças que até come o outro, mata, come a carne do outro ser humano. Até isso acontece até ainda hoje, a civilização indígena. Mas Moisés estava preocupado com aquele povo. E agora, o que eu faço? Esse povo, muitas pessoas, são pessoas, se você imagina, são milhares e milhares de pessoas que estavam sendo lideradas por Moisés. Aí Deus disse a Moisés: olha, Moisés, agora eu vou fazer uma organização. Vou organizar este povo. Vou te dar os 10 mandamentos. Aquele que entender os 10 mandamentos terá uma vida próspera. Andará como uma pessoa civilizada. E começou a se organizar. É como se fosse uma cidade. Uma cidade, quando ela é tida, reconhecida como cidade emancipada, ela começa naquele momento a ter agora regras, leis de trânsito, leis civis. As pessoas começam a entender que não pode mais andar em alta velocidade, se quem tiver carro, não pode mais deixar porco, animal para rua fora, não pode deixar, não pode matar, não pode usar arma. Tem que começar agora a dar uma trégua agora e entender que é gente. Agora eu sou civilizado. E a organização, aí começa uma praça bonita na cidade, começa agora a ter a prefeitura, ter cartórios, ter bancos, e aquilo começa a ser uma cidade reconhecida, um povo com escolas, aprendendo. E isso naquela época era assim, as pessoas eram praticamente humanas, mas como se fossem animais. Aquele que matava teria que morrer. Aquele que agora andava com a mulher do próximo não podia mais. Agora é a sua própria mulher, a sua esposa. Não tem esse negócio de ficar agora andando com a mulher do outro. Aquele que agora roubar terá que ser punido. Aquele que agora viver em situações pecaminosas, Deus irá cobrar daquele povo. Por isso que foi feito os 10 mandamentos, para a organização do povo de Deus. Os homens também eram circuncidados e começaram a viver uma vida pura diante de Deus. Para adorá-lo e exaltar, teria que ter uma postura, não podia ser de qualquer maneira. Então era uma civilização divina e humana.
Então não adianta, muitas seitas de hoje querem colocar vivendo hoje como guardar o sábado. Eu vou guardar o sábado porque o sábado é de Deus, o sábado... Isso foi da época dos 10 mandamentos para organização. Hoje, no dia de hoje, tem como, coloca na sua cabeça, tem como você deixar de trabalhar numa empresa, coloque na sua cabeça isso, uma empresa que tem 3 turnos, 7 às 15, 15 a 23, 23 às 7. Aí quando a pessoa chega no dia de sábado, não vou trabalhar hoje não, porque se eu trabalhar hoje, eu estou pecando. Estou pecando. E eu pecando, estou contrariando a Deus. Aí a empresa vai ter que mandar aquele indivíduo embora, porque no sábado precisa dele. Que a hora do trabalho dele talvez seja no dia de sábado, ele vai ter que ter falta, porque o sábado é consagrado a Deus. Não, irmãos. Sábado foi consagrado para o povo judeu até. E nem para nós brasileiros. Eu acho muito importante dizer isso. É como se fosse católico apostólico romano no Brasil. Eu sou católico apostólico romano. Uai, eu estou no Brasil, não posso ser católico apostólico romano. Se eu estou no Brasil, tem que ser católico apostólico brasileiro. O católico apostólico romano, ele tem que estar em Roma. Tem pessoas que querem ser bem entendido, mas não conhecem a realidade das coisas. É como se guardar o sábado nos dias de hoje. Não tem nada de evolução, vamos acompanhar a evolução. Não, a Bíblia diz que os 10 mandamentos foram para os judeus. Oh, meu Deus do céu, é os judeus, os hebreus, o povo daquela época, os 10 mandamentos foi para ele. Nós somos gentios. Nós aparecemos agora por causa de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. É Jesus que nasceu. Jesus nasceu. Moisés nasceu naquela época para o povo judeu, os hebreus. Nós estamos na época de Jesus. Jesus nasceu para nós. Jesus, com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos deu liberdade para vivermos e andarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Se não fosse Jesus, você estava aí não, rapaz. Você está todo enrolado e eu também todo enrolado. Mas Jesus, pela graça e o amor de Deus e pela misericórdia de Deus, Ele veio nessa terra e morreu pelos nossos pecados. Agora os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Foi Jesus que falou, meu filho. Para de ficar falando sobre 10 mandamentos no dia de hoje. 10 mandamentos foi na época de Moisés. Coloca na cabeça sua. Moisés, 10 mandamentos. Jesus, tempo da graça, Jesus. Mandamento, Moisés. Jesus, graça. Então coloca na cabeça sua. Se você está preocupado com 10 mandamentos, você não reconhece Jesus como seu Salvador. Aí você vai ficar de fora, meu filho. Vai ficar de fora. Aí Jesus vai vir, vai estar aqui nas nuvens do céu, com poder e grande glória, recebendo a sua igreja, e você vai estar onde? Esperando Moisés. Moisés já foi. Deus até escondeu o corpo de Moisés, pra você ter uma ideia, para parar desse povo ficar assim, meu Deus do céu, Moisés é o nosso Deus. Não, Moisés foi um libertador de Israel. Jesus é o libertador da humanidade, com H, humanidade. Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um grande abraço, Deus te abençoe.